o cardiologista Dr. Kleber Costa, que já está aqui nos nossos estúdios para poder esclarecer essas informações para vocês. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Paulo. É um prazer enorme estar aqui no seu programa, principalmente para alertar a população contra esse vício que é extremamente prejudicial à saúde, principalmente aos pulmões e ao sistema cardiovascular. Doutor, a primeira pergunta que a gente tem é: quais são os malefícios do cigarro para a nossa saúde? O cigarro, ele é um potente vasoconstrictor. Quando eu fumo um cigarro, as minhas artérias, como se sentissem, né, o calor e o dano provocado pela nicotina. Vale ressaltar, Polly, que em um cigarro nós temos mais de 4.000 substâncias tóxicas. Se nós absorvêssemos todas as toxinas de um só cigarro, a gente morreria. É a mesma coisa que uma ampolinha de cianureto, só que a gente não absorve, né? Mas vale lembrar, são mais de 4.000 substâncias tóxicas. Então, quando nós fumamos, os vasos se contraem, né? E se um adulto diabético, hipertenso, tiver problema coronariano, ele está passando por um grave momento em que, ocorrendo a vasoconstricção, ele vem a ter um infarto. Então, é o primeiro alerta que eu quero dar aqui à população que nos ouve, relacionada à vasoconstricção de artérias coronárias, que são as que irrigam o músculo cardíaco, são aquelas que, quando entopem, provocam um infarto, e o infarto pode matar. Quando não, acontece também nas artérias cerebrais, provocando um AVC. E hoje está na moda, né, a pandemia. Olha, todos nós sabemos que a pandemia agride os pulmões preferencialmente. E qual é a maior agressão do cigarro no corpo humano? Os pulmões. Né? Então, vale ressaltar que quem fuma tem 14% mais chances de ter problemas pulmonares, uma Covid mais severa, podendo até vir a óbito. Mais um chamamento. Então, gente, fumar não tem nada de engraçado, né? Não tem nada de benéfico, não tem nada de bom. Já foi um glamour, uma coisa, né, atrativa. Os meus tempos de adolescente era glamuroso você fumar, um cigarrinho, né, e tal. Acabou isso. Não tentem mais fumar. E o cigarrinho eletrônico é a mesma coisa, Polly. Não tem como a gente estar de cigarrinho eletrônico achando que não tem os mesmos malefícios do cigarro normal. E era justamente isso que eu ia perguntar. Muita gente tenta fugir dos males, dos efeitos do cigarro e recorrendo a outras substâncias, como o cigarro de palha, o narguilé, o famoso cachimbo. Quais os efeitos que essas substâncias elas também podem causar? Elas são perigosas, nocivas ao nosso corpo também? Sem dúvida, né? O cachimbo está relacionado com câncer de boca, né? O hábito do cachimbo, de estar colocando ele naquele local, ele, cronicamente, a utilização do mesmo poderá provocar o câncer de boca. O narguilé é a contaminação. Hoje, em época de pandemia, não dá para a gente estar compartilhando, né, narguilé com ninguém. Então, totalmente errado. Pois é, o doutor mal chegou aqui, os elogios já estão chegando. A Flávia Bispo está dizendo o seguinte: um dos melhores cirurgiões daqui de Alagoas. E a gente agradece aqui o elogio, né, doutor? Fofoca de cidade pequena. Exatamente isso. Olha só, muita gente acaba iniciando esse vício pelo cigarro ainda durante a juventude. E quando tenta largar, surge aquela dificuldade. É mais difícil para o jovem ou para o idoso largar o vício aí do cigarro? Não, depende, não tem, é força de vontade, na verdade, né? Mas a gente sabe que não é fácil se livrar de um vício. Para algumas pessoas, só a força de vontade vai resolver, mas para outras vai ser necessário o auxílio de um serviço médico, né? Nós temos aqui em Maceió, temos o número 136, pode o pessoal de Skype, pedir um apoio, ouvir um comentário, ou frequentar. Na Santa Casa nós temos o serviço de pneumologia que faz esse trabalho, né? Então, independe, é mais relacionado à força de vontade das pessoas.
Doutor, e muita gente acaba fazendo uso do cigarro ali na frente dos filhos, próximo a outras pessoas também, e acaba transformando aquela pessoa que está ao seu lado em um fumante passivo, porque querendo ou não ele acaba consumindo, inalando aquela fumaça. E quais são os perigos aí daquela fumaça para quem não fuma diretamente, mas está ali sentindo o cheiro, inalando? O fumante passivo também sofre dos mesmos males do fumante ativo. Claro que demora um pouquinho mais, mas ele sofre também dos mesmos problemas. As esposas dos fumantes, os filhos, quando o pai vai, acende o cigarro ali no fogão, né? A mesma coisa com a bebida. Pega uma cervejinha na geladeira, um menino vai ter curiosidade, ele vai, abre, né? Mas toma um golinho e assim começa, né? A gente sabe disso. Então, pais, tios, avós, se quiserem fumar, vá fumar, vá cultivar o seu vício afastado das crianças, para não dar esse mau exemplo, né? Nós somos os heróis das crianças, né? Então as crianças, quando nos olham, querem nos imitar, que nos imitem nas coisas boas. E doutor Kleber, dizem que o nosso organismo nunca mais é o mesmo depois que a gente começa a consumir o cigarro. Quais são os principais efeitos do nosso corpo depois que a gente começa a fumar? A gente ainda tem danos provocados pelo cigarro, pelo tabagismo, 5 anos depois de ter parado de fumar. A gente ainda encontra sequela. Isso devido ao uso crônico do cigarro e ao calor, né? Ocorre um processo inflamatório crônico que leva algumas vezes a mais de 5 anos de permanência desse processo inflamatório, mesmo a pessoa tendo parado de fumar. Ainda vai continuar com essa inflamação crônica no coração, no pulmão, perdão. Isso mesmo. Inclusive o Irã Lima está aqui no nosso chat fazendo a pergunta que a gente acabou de responder, que é quais são os danos para o fumante passivo, doutor? Aqui no prédio tem um vizinho que fuma na janela, aí o vento acaba trazendo a fumaça toda para o meu apartamento. Essa fumaça que vem com o vento, ela também é perigosa? Não, ela já vem bem diluída, só o cheirinho. Você não vai lhe fazer tanto mal, não. Fique tranquilo, não vai lhe acarretar dano nenhum, não, porque essa fumaça ela já vem bastante diluída, né? A gente está se referindo aqui à esposa que está no quarto, que está deitada ao lado do marido, que está sentada ao lado do marido, às vezes até na hora do almoço, quando termina, né? Então a gente aconselha, inclusive a pessoa terminou de almoçar, vá logo escovar os dentes, porque tem aquela vontade de fumar, né? Então vai escovar os dentes, chupe cubinhos de gelo ou cubinhos de frutas geladas que detém essa vontade de querer fumar. Então, evitar o cafezinho, né? Cafezinho já chama pelo cigarro. Evitar colegas e companheiros que são fumantes, né? Pelo contrário, deve procurar aqueles que estão querendo abandonar o vício, porque é mais um para a gente conversar, um ajudando o outro para se livrar do vício. Porque a gente sabe que falar é fácil, né? Mas às vezes torna-se muito difícil tomar a ação de parar de fumar. Então, Irã, fica tranquilo que não tem esse perigo aí para você. Tenta conversar com esse vizinho, inclusive ele está falando aqui. Então, eu vou morrer só de raiva. Conversa, olha, chama o síndico. Raiva infarta, como é o nome dele? Irã. Irã, raiva mata, viu, Irã? Você pode ter um infarto. Doutor, então, para a gente fechar essa entrevista, qual a dica que o senhor dá para quem está em casa, quer abandonar esse vício do cigarro, mas não está conseguindo? Procurar um centro de pneumologia para receber o medicamento, para receber orientações, para frequentar um grupo de pessoas que queiram parar de fumar e isso ser a alavanca, a bengalinha, né, que esteja faltando a ele para realmente deixar o vício, né? Na Santa Casa tem um grupo que faz isso. E acho que o número 136, liga para o número 136 e procura informações. Você tem essa iniciativa, já é um ponto bom. Você quer parar de fumar, isso é o que interessa. É o ponto de partida. O resto vem como consequência. Então tá aí todas as dicas, informações e esclarecimentos para vocês que estão aí em casa. Doutor, mais uma vez, obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vindo e as portas aqui do Acta estão sempre abertas. Eu que agradeço a oportunidade.